Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, nestas últimas semanas do tempo da Páscoa, Jesus Cristo, aqui no Evangelho de São João, ainda no contexto da última ceia, em que estavam reunidos os 11 apóstolos, Judas Iscariotes já tinha saído do meio deles, Jesus começa a dizer-lhes aquilo tudo que iria acontecer com ele, preparando os seus apóstolos para estes acontecimentos. Mas a preparação que Jesus quer fazer na vida dos apóstolos já considera a continuidade na missão que os apóstolos deveriam assumir a partir daquele momento. A missão de Jesus Cristo, a partir do momento da sua paixão, morte e ressurreição, se daria pelas mãos, pelo testemunho e, por que não, pelos pés, tantos caminhos foram trilhados dos seus apóstolos. Jesus Cristo continua presente no mundo através da missão dos apóstolos. Jesus Cristo continua presente no mundo através da missão da igreja. Esta igreja que foi constituída sobre o alicerce dos apóstolos. Esta igreja que foi fundada por Cristo Jesus. Portanto, ao longo dos milênios, a igreja de Jesus Cristo dá continuidade à presença do Cristo ressuscitado, à missão de Jesus neste mundo. Portanto, é preciso contarmos com a ajuda do Espírito Santo. E aqui no Evangelho de hoje, Jesus Cristo deixa-nos muito óbvio como é que o Espírito Santo irá agir na igreja, como um defensor. Paráclito, defensor e advogado são sinônimos. Aquele que inspirará, aquele que impulsionará a missão da igreja, a missão apostólica neste mundo, é aquele que irá defender os discípulos do Senhor, seus apóstolos, a igreja do Senhor, perante as forças contrárias que querem destruí-la. E Jesus Cristo já anuncia para os apóstolos no contexto da última ceia, para que eles estejam preparados. Porque assim como ele iria passar pela sua paixão e morte de cruz, também os apóstolos, também a igreja de Jesus Cristo seria perseguida. E continua sendo até os nossos dias e sempre será. Porque num contexto em que muita gente opta pela injustiça, pela mentira, pelo pecado e pelas ideologias, quando a palavra de Deus é anunciada e testemunhada, a verdade do Evangelho transparece pela missão daqueles que são os continuadores da missão de Cristo. E isso suscita ódio em muitas pessoas. Em muitas pessoas que não acolhem a palavra, o ódio é suscitado ao verem o testemunho daqueles que permanecem fiéis no caminho, na verdade e na vida, que é o próprio Jesus Cristo. Portanto, Jesus já está preparando os seus apóstolos para a perseguição, para o martírio. E aí então, ele promete que o Espírito Santo será o grande defensor, o grande advogado dos seus apóstolos, o grande advogado dos seus discípulos, o grande advogado e defensor da igreja. É ele quem dará o testemunho da verdade quando muitos acusarem os seus seguidores de mentiras, de calúnias, de difamações. Não podemos temer, temos que confiar. Sabemos que testemunhar Jesus Cristo é difícil, não é tarefa fácil. Testemunhar Jesus Cristo necessariamente vai fazer com que eu e com que você, com que todo discípulo de Cristo abrace a cruz do Senhor. E necessariamente quando nós nos prontificamos a abraçar a sua cruz, estamos dizendo para Jesus, nós estamos dispostos a sofrer com o Senhor. São Paulo até mesmo vai dizer que Jesus Cristo complete nele os sofrimentos que lhe faltam à sua cruz. Não é verdade? Então nós precisamos contar sempre com esta graça do Espírito Santo, que é o nosso defensor e que vai dar testemunho da verdade. O testemunho da verdade aqui não se trata do juízo deste mundo, hein? Um juízo que muitas vezes é injusto.
Um juízo que muitas vezes não é eco. O testemunho da verdade dado pelo Espírito Santo, aqui prometido por Jesus no Evangelho, é diante do juízo particular. Quando nós nos apresentarmos ao tribunal de Cristo, quem é que vai nos defender? O Espírito Santo. Isso, é claro, se nós permanecermos, enquanto estivermos aqui neste mundo, no caminho, na verdade e na vida que é Cristo, na observância dos seus mandamentos. Então, a nossa justiça não se realizará neste mundo. A nossa justiça se realizará quando nos apresentarmos no tribunal que é Cristo, que é o tribunal da misericórdia. O Espírito Santo é quem nos vai defender neste momento, apresentando o testemunho a respeito da nossa vida. É preciso, portanto, nos esforçarmos para perseverarmos na verdade. E enquanto estivermos aqui, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo caluniados, difamados ou zombados, tem muita gente que zomba dos cristãos, não é verdade? Você sabe muito bem disso que o padre está dizendo. Até mesmo nesse tempo que nós vivemos de restrições por conta de pandemia, nós vemos aí até mesmo, não estou generalizando aqui, mas existe sim uma tentativa de alguns que estão na política, que estão no governo, quererem legislar a respeito da vida da igreja, a respeito de coisas referentes à doutrina, à celebração dos sacramentos. Temos que tomar cuidado e termos um pouco de critério em relação a isso, hein? É claro que sabemos que o alto índice de infecção por este vírus que está aí é muito avassalador. Atinge com facilidade muita gente, né? E as estatísticas estão sempre atrasadas por conta da precariedade dos exames. Eu acho que se no nosso país deixassem mais de roubar e investissem mais na saúde pública, talvez nós não estaríamos desse jeito. Enfim, essa é uma outra discussão. Pois bem, temos que tomar cuidado porque parece-nos que no nosso tempo os governadores querem legislar acerca daquilo que a igreja deve fazer. Parece que os governadores querem dizer o que é que o cristão pode fazer, o que é que ele não pode fazer. Tem até absurdos aí em alguns estados no nosso país de governadores que querem mudar o jeito de se celebrar a missa. É um absurdo isso. Claro que os nossos bispos já se pronunciaram a respeito. Mas há pouco tempo surgiu esse problema. Temos que tomar cuidado porque numa igreja peregrina, nós podemos nos deparar aí, quando estamos peregrinando no mundo e testemunhando o Evangelho, muita gente que vai contra o testemunho do Evangelho. É claro, se as pessoas resolvem caminhar na mentira e na morte, nas ideologias contrárias à fé, é claro que quando nós falamos a verdade do Evangelho e a testemunhamos, vamos causar algum tipo de incômodo, não é verdade? Não temamos, meus irmãos, tenhamos fé. Os apóstolos lá na primeira comunidade cristã foram perseguidos, foram caluniados, foram maltratados, foram flagelados por causa de Cristo. Mas o que os impulsionava? A graça do Espírito Santo presente na vida deles. A graça desse defensor que os fazia recordar as bem-aventuranças do próprio Cristo, sobretudo a última. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem qualquer tipo de calúnia contra vós por causa de mim. A vós pertence o reino dos céus. É esta bem-aventurança que deve nos animar hoje também a seguirmos adiante no testemunho da fé. E mostrarmos para o mundo que o nosso único Senhor, o nosso único Deus é Jesus Cristo. Proclamarmos o senhorio de Cristo aonde quer que estejamos. O padre não está aqui incitando ninguém a desrespeitar as normas sanitárias. Estou aqui simplesmente pedindo para que nós analisemos com um pouco mais de critério, porque existem sim situações, e se quiserem depois a gente pode até falar sobre isso, em que o poder público acha que pode legislar sobre a vida da igreja.
Isso é histórico, hein? Desde lá o Império Romano, veja, aqueles que se proclamavam cristãos, o que acontecia com eles? Eram mortos. Tantos cristãos foram colocados nas vias públicas como tochas. De fato, foram mortos por causa de um poder, de um governo tirano. Mas isso não pode nos abalar. Assim como os cristãos, ao longo dos milênios, santos mártires, tantos discípulos do Senhor, tantas santas e santos, deram suas vidas por causa de Cristo e do Evangelho, assim também o Espírito Santo nos torne capazes para darmos a nossa vida por causa de Cristo e do seu Evangelho. Hoje nós vemos lá na primeira leitura uma missão muito bonita de Paulo. Paulo e Barnabé que estavam peregrinando, dando continuidade à missão de Jesus Cristo nesse mundo. E a docilidade e também a gratuidade presente na vida daquela pessoa a quem o Evangelho visita. Aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos Lídia, que quis acolher os apóstolos em sua casa depois de ter sido batizada. Ela e sua família. Sabe que quando o padre preparou essa missa, quando eu estou lendo esse trecho da Sagrada Escritura, eu me recordo de tanta bondade, tanta generosidade por parte de vocês. Quando o padre é acolhido nas casas para abençoar ou para visitar algum enfermo. Infelizmente, nesse tempo, o padre não pode fazer mais isso. Nenhum padre pode mais visitar casa, visitar enfermo, atender confissão, porque estamos em isolamento social. Não nos é permitido por este tempo isso. Espero que logo passe, hein? Espero que logo passe. Mas quando o padre visita as casas, quando visita um doente, quando vou como a presença de Cristo em algum lar, eu percebo exatamente esta alegria e esta generosidade de Lídia, que insistentemente pediu que os apóstolos entrassem e ficassem em sua casa. Bendito seja Deus, porque esta gratidão permanece na igreja até os nossos dias e sempre permanecerá. Porque aquele que acolhe o Evangelho sabe partilhar, é generoso, é dócil. É uma pessoa terna, é uma pessoa agradável, alegre, por mais que passe por momentos difíceis. A vida não é fácil para ninguém, não é verdade? Mas o Espírito Santo, quando nós o acolhemos em nossa vida e permitimos que seus efeitos nos movam, seus dons nos movam, nós temos sim a grande alegria de acolher aquele que vem em nome do Senhor nos visitar. De tal forma que a visita daquele que foi nos visitar para abençoar nossa casa, ou visitar o nosso irmão ou irmã que estão enfermos, ou uma visita amiga, é a visita do próprio Cristo. E nós temos a alegria de dizer, fica aqui conosco, entra, vem. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E aí então, Paulo nos diz, Paulo e Barnabé, e então Lídia forçou-nos a aceitar o seu convite. Que o Espírito Santo nos faça destemidos diante do anúncio do Evangelho, da verdade, do caminho, da vida que é Cristo Jesus. Nos prepare para a perseguição, porque isso acontecerá. E nos dê a certeza de que se nós permanecermos fiéis neste caminho, é Ele quem no julgamento irá nos defender. Irá nos defender, irá nos mostrar de fato tudo aquilo de bom que nós fizemos para a maior honra e glória de Cristo. O Espírito Santo é quem nos move. Vamos permitir que isso aconteça em nossas vidas, para que também sejamos generosos, fraternos e saibamos partilhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.